Buenas, pessoal. Então vamos lá. Nesse vídeo em si, eu estou me propondo a discutir com vocês um assunto que eu considero muito importante. Aliás, nesse momento de pandemia, creio que nunca foi tão importante assim. O conhecimento, ele passa de geração a geração em um processo no qual nós procuramos, eu como geração mais antiga, ensinar a geração mais nova todo o processo de experiências que eu adquiri, né? E eu vou passando essa informação. E o mais novo, ele tende a ouvir o mais velho, hoje nem tanto, né? Mas a tendência, né, a ideia é ele ouvir o mais velho, porque ele sabe que a diferença que existe entre o mais velho e o mais novo é o tempo de experiência e conhecimento. Um dia ele será aquele que passará o seu conhecimento. Pois bem, o conhecimento ele tem basicamente duas origens. Vamos classificar dessa forma. Nós temos conosco, a título de conhecimento, o conhecimento que nós chamamos de senso comum, que é aquele conhecimento que as pessoas, de forma geral, uma ensina a outra, e o conhecimento científico, que é aquele que passa por uma peneira de testes para tentar provar se aquilo é verdade ou não. O conhecimento científico basicamente vai ser aquele que o professor, de uma forma geral, vai tentar passar para vocês. Aliás, vocês vão ver nas aulas do professor que muitas vezes eu digo, ó pessoal, isso aqui é assim, está em tal livro, está em tal literatura, e faço questão de colocar, olha pessoal, essa é a minha leitura do processo, esse é como eu vejo, para não interferir no sentido de, não, se o professor falou é porque é ciência, então deve ser verdade. Para não interferir e permitir a vocês também esse processo de criticidade, né? Ser crítico na análise das informações. Tá? Então, quando falamos de conhecimento científico, como é que eu adquiro conhecimento científico? Dentro da ciência, ou das ciências, principalmente aquelas relacionadas às ciências da natureza, que é a que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade a vocês, o conhecimento científico ele se dá a partir do momento, ele é decretado, ele é reconhecido pelo meio científico a partir do momento em que eu tenho uma certa hipótese, algo que, na verdade, antes da hipótese é óbvio, eu tenho um problema, eu tenho uma situação que eu vou investigar, eu formulo hipóteses e eu testo para verificar se as hipóteses, ou seja, aquilo que eu acho, aquilo que eu estou acreditando que talvez possa ser, realmente é. Então eu preciso testar o fato rápido e geral para nós aqui em ciência, que, no que tange a ideia do fundamental, né? Do fundamental, quando a gente vai para o ensino médio, os conceitos são um pouquinho mais complexos, mas o conhecimento ele vai escadinha em escadinha, com calma, tá? Então, para nós, eu queria que você pensasse da seguinte forma: o conhecimento científico ele precisa ser testado. Eu verifico uma situação e testo. Então, eu tenho duas possibilidades simples e objetivas quando eu testo. Se eu testo e provo que aquilo é mentira, eu digo que não. Eu provei que é mentira, então é não. Se eu testo e provo que aquilo é verdade, eu digo que sim. Na outra extremidade da reta. Se eu tento provar que aquilo é verdade, eu estou fazendo todo um conjunto de testes para provar que aquilo é verdade, e eu não consigo provar que aquilo é verdade, eu não posso dizer que não, porque os testes foram voltados para verificar se aquilo é verdade. Eu preciso agora fazer testes para verificar se aquilo é mentira. Por que eu digo isso para vocês, gente? A ciência, a verdade da ciência, ela está muito atrelada à tecnologia de seu tempo.
quanto mais a tecnologia aumenta, mais aumenta a minha capacidade de estudar, de verificar. Se nós pensarmos que antigamente, para tentar entrar no mundo microscópico, eu usava lentes muito simples. Hoje em dia nós temos, desculpem, nós temos microscópios fantásticos que me permitem ter muito mais verdades, compreender a verdade de uma muito mais ampla. Tem muito mais variáveis para analisar. O que eu quero dizer com isso? Se eu não provei que é verdade, se eu não provei que é mentira, existe um vasto universo entre essas duas pontas chamado talvez. E o que é talvez? Talvez significa que eu preciso encontrar outros testes, eu preciso dar mais estudos para que eu possa ter certeza daquilo que eu estou acreditando de minhas hipóteses. Entenderam? Quando se faz ciência, você tem basicamente essas duas respostas que quando eu as dou, eu tenho que ter desenvolvido uma metodologia de testes que comprovem que 1 mais 1 é 2. Não, 1 mais 1 pode ser 3. Nunca 1 mais 1 poderá ser 3. Não importa o teste que eu fizer, quando eu pegar um objeto e somar a um outro objeto, eu terei 2. Quando eu estou falando de um objeto em si. Então a ciência ela precisa ser matemática, ela precisa ser exata. A ciência da natureza ela se utiliza muito das ciências matemáticas para poder comprovar e provar com evidências o que se está falando. Eu tenho uma prova, eu tenho uma teoria quando os dados ainda não comprovam, não é aquela questão matemática, é verdade, ainda não é determinista, mas levam, a maioria dos testes levou a essa ideia. Então eu posso afirmar que é uma teoria. Eu ainda não afirmei, certo? Então eu tenho várias teorias, e o que a teoria nos indica? Campo de estudo. Tem mais coisas aí, como dizia minha avó, tem muito mais linguiça embaixo desse arroz para ser estudado, né? Então, a ciência ela é dessa forma. Quando a ciência afirma, é porque foi estudado, reestudado e foi testado. Claro, gente, uma coisa importante. A ciência ela pode errar? Obviamente. Como assim, professor? Lembra que eu falei? A ciência tem a sua verdade atrelada à tecnologia de seu tempo. Quer dizer, com aquilo que eu tenho hoje, eu consigo fazer testes que me afirmam certa informação. Passado certo momento, décadas, séculos, por que não dizer milênios, eu percebo que existem mais variáveis, mais elementos, porque a ciência evoluiu e me abriu mais, eu pude perceber mais coisas que eu preciso testar. E aí a verdade começa a mudar um pouquinho. Mas nós só podemos falar do nosso presente momento. Então a ciência ela trabalha dessa forma. O conhecimento científico ele trabalha através de testagem e comprovação. Se eu pego um experimento, testo ele 1000 vezes, 999 vezes deu sim, uma vez deu não, eu não posso afirmar. Está no campo da teoria. Quer dizer, deu bastante sim, né? Mas ainda está no campo da teoria. Eu preciso testar mais para entender por que deu aquele não. Eu preciso entender por que deu aquele não. Tá? Então, conhecimento científico, ele parte desse princípio. E o professor, dentro de nossas aulas, eu vou trabalhar com vocês o conhecimento científico adquirido historicamente pela humanidade. Tudo que eu falar para vocês foi testado, retestado e até o presente momento é tido como verdade. Professor, mas sério, será que aquilo é verdade mesmo? Aí eu te pergunto, você já parou para pensar quanto de tecnologia, quanto de testes, quanto de conhecimento para que eu possa criar um método correto os cientistas já possuem que até às vezes nós não sabemos? Né? É o mesmo que eu chegar para alguém que já é expert em uma certa tarefa. Vamos dar um exemplo.
Eu vou conversar com algum de vocês que já há muitos anos trabalha na questão elétrica. Já aconteceu isso em sala de aula, foi muito legal trabalhar ciências e ter um eletricista na turma, porque essa pessoa agrega, ela traz muita informação que ela tem de anos e anos e anos, que eu aproveitei para aprender. Quer dizer, não estava no livro, estava na experiência dele, né? Então não tem como, ele fala, "André, mas tem esse detalhe, essa variável na informação que tu estás dando." Quer dizer, ele tem bem mais conhecimento, e aí cabe a minha pessoa ter a humildade de aprender essas variáveis e, se for o caso, até testá-las, se for verdade. Mas eu preciso abrir a minha mente para o novo, certo? Abrir a mente para o novo é importante. E o senso comum é aquele conhecimento que as pessoas... Ah, eu fui lá, eu sempre testei, sempre deu certo. Tá, mas por que dá certo? Ah, não sei. Eu nunca me perguntei por que dá, eu sei que dá. E às vezes a informação ela vai se perdendo. Porque, mas, gente, uma coisa que acontece muitas vezes é o fato de eu fazer, eu executar uma certa tarefa e dar um certo resultado, mas esse resultado não é por causa da tarefa que eu executei. E existem também as tais coincidências. E hoje, falando dessa questão pandêmica, está se discutindo muito isso. O que é verdade, o que dá certo, o que não dá, o que foi coincidência, o que não é. Porque quando eu tenho... Porque o problema de analisar o experimento é o olhar da pessoa. A pessoa tem que ser imparcial. E até para um cientista, às vezes, isso é difícil. Quando eu vou postar um estudo numa revista científica de renome, hoje vocês não fazem ideia da dificuldade que é poder postar numa revista de renome. Porque nessa revista eles têm uma banca de cientistas que vão te fazer argumentos, porque assim, a revista não vai botar o nome dela, né, no nada, na teoria, estou achando, não. Uma Science, uma American Científica, tem um grupo de cientistas que vai verificar se o que você está afirmando tem procedência. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Então, às vezes acontece essas coincidências e até os cientistas, muitas vezes, eles acham que encontraram alguma coisa, vão tentar publicar e são barrados. Porque quando aqueles que estão olhando de fora, não tem um envolvimento pessoal no teste, percebe que opa, não é bem assim. Que, às vezes uma das falhas do cientista é ele olhar um certo problema, criar hipóteses, imaginar o que pode ser a resposta, testar para verificar isso, mas ele não aceita a resposta do teste, ele fica, não, mas tem que ser. Aí quando ele vai tentar escrever um artigo e publicar, uma banca de cientistas, você não está certo, não é isso, e corta ele. E às vezes acontece isso conosco também no dia a dia. A gente imagina alguma coisa, acredita que aquilo é verdade, testa, até que deu, deve ser, bota aí. E essa informação vai passando adiante. Eu aprendi com a minha avó, com a minha tataravó, né? Mas, tá, tu aprendeu, mas quer ver um exemplo, né, de uma situação? Quando a gente tem uma certa queimadura, eu falo isso porque assim, gente, eu vim do interior, tá? Então o senso comum no interior é muito comum. Existe uma frase que a minha mãe iniciava as frases dizendo assim: os antigos diziam, né? Então existe uma prática muito comum quando a pessoa se queima de passar pasta de dente na pessoa. Ora, não sei se vocês já fizeram, mas quando você passa realmente dá uma diminuída no ardor, dá uma diminuída, alivia a dor um pouco. Mas cria ali uma certa sujeira, vamos colocar assim, dessa forma, uma maneira mais vulgar de falar, que depois eu vou ter que limpar. E ao limpar eu vou ter que esfregar, e ao esfregar eu vou agredir uma área que já está lesionada. Então não se faz isso. Professor, então o que eu posso fazer? Usa gelo, o gelo vai derreter, é água, a água ela só vai ajudar a limpar e vai dar a mesma sensação de alívio de dor. O que mais? Uma coisa comum no interior, bem no interiorzão, a pessoa sofre um machucado muito fundo, bota borra de café.
Gente, a borra de café, ali tem matéria orgânica, aquilo mais tarde vai atrair bactérias para o ferimento que vai inflamar. Então se tu vai no hospital, para estancar o sangue, tá? Se tu vai no hospital com ferimento e tem borra de café no ferimento, gente, os caras vão esfregar aquilo para limpar. Vai doer tanto. Como é que tu sabe, professor? Eu já fiz. Para vocês, professor, né? A minha infância ela foi no interior do Rio Grande do Sul. Tive uma oportunidade fantástica que meu pai me deu de minha adolescência ir para lá no Pará, né? Itaituba, no Pará, próximo de Santarém. Tive a oportunidade de conhecer a cultura paraense, a cultura nortista, né? Então isso agregou muito conhecimento, muita informação positiva, uma experiência positiva na minha vida. E depois vim parar aqui em Santa Catarina. E no interior tem esse costume, principalmente no Rio Grande do Sul, da tal da borra de café. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Tá? Ah, professor, então o senso comum não serve para nada. Não, não falei isso. Tem muita informação. Aliás, os cientistas deveriam sentar com as pessoas de mais idade e ter um ótimo papo, uma ótima conversa. Porque muitas vezes nessas conversas surgem possibilidades para serem estudadas, compreendidas e corretamente aplicadas. Vocês estão entendendo? Outro exemplo de senso comum. Gente, lavar ferida. Gente, o cachorrinho, quando ele está com pulga, dá banho de criolina. Pessoal, criolina vem do criosol, que é um desinfetante. Você daria banho de desinfetante no teu cachorro? Se você daria banho de desinfetante no teu cachorro, dá banho em você também. Isso pode causar irritação, isso pode causar alergia no animal aos elementos químicos, gente. Pode fazer um mal tremendo. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando mostrar para vocês? Eu estou lembrando de exemplos que eu já passei na minha vida, já me disseram, eu já apliquei também. Mais tarde a gente vai atrás de informação. Aliás, eu vi um momento da história nossa, isso tem o que? Uns 4, 5 anos, ou seja, próximo, em que se falou que para tratar câncer no estômago tinha uma pílula de criolina. Você está tomando desinfetante. Tem sentido tomar desinfetante, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, mas fulano e beltrano funcionou. Mas será que o funcionar foi devido à pílula? O que aconteceu? Eu preciso estudar. Eu não estou dizendo que o senso comum ele não deva ser estudado. Ele deve. Aliás, nós aprendemos muito com o senso comum. Brincadeira à parte, tu não vai cientificamente compreender como é o processo de transmissão de energia térmica em forma de calor do fogão para a panela e como isso vai interferir nos alimentos, blá 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 blá. Você pega os conhecimentos que sua mãe e seu pai lhe passaram e aplica na cozinha. Eles não são úteis. Mas a minha preocupação, e agora nós estamos vendo esse momento pandêmico, é de muita informação sem base científica. E muitas vezes isso se dá pelo medo. O medo te faz querer muitas vezes acreditar nisso, naquilo ou naquele outro. O medo te faz ficar desesperado e aquilo que não mata me fortalece mais ou menos. Pode não te matar, mas pode gerar lesões. Que a médio e curto prazo, ou até mesmo a longo prazo, essas lesões elas podem começar a aparecer. Quando a gente é jovem e tem um metabolismo a 1000, é uma coisa. A gente vai envelhecendo, hoje eu tenho 40 anos. Eu percebo que a minha cicatrização, o meu rendimento de muitas coisas mudou. Não é mais a mesma coisa. Então eu tenho que tomar cuidado com alguns detalhes. Ok? Certo? Então essa é a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico. Está em testar, em tentar comprovar. Não estou dizendo para abandonarmos. Aliás, eu tenho um prazer enorme de conversar com os mais velhos, porque eu aprendo muito com eles. Mas nós precisamos testar. Ok? Gente, um abraço, tudo de bom. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.